Glória a Deus. A paz de Jesus, irmãos. Por gentileza, abra a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 14. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 14. Enquanto você procura o texto sagrado, deixa eu fazer aqui algumas considerações. Louvar a Deus por Ele me conceder tão grande oportunidade, tão rico privilégio que é poder pregar sua palavra. Agradecer ao pastor Silas Malafaia, ainda que na ausência dele, deixar registrada aqui a minha gratidão. Muito bem, Atos capítulo 14, a partir do versículo de número 8. Se você encontrou, diga amém. Estava sentado em Listra certo varão leso dos pés, coxo desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos, e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a sua voz, dizendo em língua licaônica: fizeram-se os deuses semelhante aos homens e desceram até nós, até aqui. Irmãos, o livro de Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas, o médico amado, e companheiro do apóstolo Paulo em suas viagens missionárias. Isso faz de Lucas testemunha ocular de todos os fatos e acontecimentos em que você lê a vida do apóstolo Paulo. O livro de Atos tem algumas particularidades. Quais são? Por 43 vezes, Lucas vai citar o nome Espírito Santo. Os pais da igreja sugeriram que, ao invés desse livro se chamar Atos dos Apóstolos, se chamasse Atos do Espírito Santo. Porque, além deste livro narrar a história da igreja, a gente vê uma ação extraordinária do Espírito Santo. Do capítulo 1, que começa com a ascensão de Cristo, até o capítulo 28, com a chegada do apóstolo Paulo em Roma. E nós acabamos de ler aqui sobre um milagre que aconteceu na cidade de Listra. E o que eu acho interessante aqui que a Leia cantou e disse que o céu cura, né? E ela contou o testemunho aqui, que Jesus curou ela de um câncer. Ela tirou 15 centímetros do intestino e está curada, não é isso, Léa? Foi a mesma coisa que aconteceu com a minha esposa, Léa. Há 7 anos atrás, ela foi acometida de um câncer, um carcinoma no intestino. Ela tirou 15 centímetros do intestino e está aqui curada para a glória de Deus. E a mensagem que o Espírito Santo colocou no meu coração hoje é sobre um paralítico, um homem que foi curado em Listra. Mas a nossa história começa um pouco antes. No capítulo 11, versículo 19 do livro de Atos, a Bíblia vai dizer que por causa da morte de Estevão, do martírio de Estevão, no capítulo 7, houve uma grande perseguição sobre a igreja. E os discípulos, eles se dispersaram por várias cidades, Fenícia, Chipre, e alguns deles foram parar em Antioquia da Síria, capital romana da Síria, a rainha do Oriente, uma cidade próspera, magnífica,
que tinha cerca de 500 mil habitantes e ficava situada às margens do rio Orontes. E muitos desses irmãos chegam em Antioquia da Síria. E ali primeiro pregam aos judeus, e depois eles começam a pregar para os gregos. E muitas pessoas se convertem ao evangelho ali. E acontece um avivamento tão extraordinário em Antioquia da Síria, que o que estava acontecendo em Antioquia da Síria chegou aos ouvidos dos colunas da igreja, do concílio em Jerusalém, Pedro, João, Tiago. E eles queriam saber o que estava acontecendo em Antioquia da Síria. O que está acontecendo lá? Que história é essa de salvação entre gentios? Milagres que estão acontecendo lá. Isso fala da pluralidade de Deus, da multiforme graça de Deus. O nosso Jesus, irmãos, ele é o Jesus da Vieira Solto, mas ele é o Jesus também das comunidades. Ele é o Jesus que salva o branco, ele salva o negro. Ele salva em Paris, em Beverly Hills, mas ele também salva aqui na Baixada, ele salva aqui na Penha. O nosso Deus não faz acepção de pessoas, amém? E agora a igreja de Jerusalém manda Barnabé para Antioquia da Síria, para saber o que estava acontecendo lá. E quando Barnabé chega lá, ele fica maravilhado com tudo aquilo que o Senhor estava fazendo naquele lugar, salvação de almas, maravilhas, milagres, demônios sendo expulsos. E o que ele faz? Ele precisava trazer um mestre para ali, precisava trazer ensinamento para aquele lugar, e ele vai até Tarso, e traz Saulo para aquele lugar, para que ele fique ali como mestre, ensinando. E a Bíblia vai dizer em Atos capítulo 11, versículo 26, uma coisa linda, que em Antioquia da Síria, pela primeira vez, foram os discípulos chamados de cristãos. Eu vou repetir. E em Antioquia da Síria, foram os discípulos, pela primeira vez, chamados de cristãos. Porque os homens daquelas cidades, eles olhavam para os discípulos e viam, eles se parecem com Cristo, eles falam muito desse Cristo, eles pregam muito desse Cristo, a vida deles é andar igual a esse Cristo. Quer saber de uma coisa? Vamos chamar eles de cristãos, aqueles que se parecem com Cristo, eles são pequenos cristos. Irmãos, quando eu li isso, sabe o que o Espírito Santo falou no meu coração? Que as pessoas possam olhar para mim e ver em mim Jesus, ao ponto de dizer, esse cara é um cristão, ele se parece com Jesus, ele fala com Jesus, ele como Jesus, ele anda como Jesus, ele se parece com Jesus. E agora chegamos no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 1, vai dizer que na igreja de Antioquia da Síria havia profetas e mestres, a saber, Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém e Saulo. Irmãos, eu vou repetir, e havia profetas e mestres e profetas. Era uma igreja que tinha uma palavra profética, mas também era uma igreja que tinha mestres, era uma igreja que também tinha conhecimento. O que significa? 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18, diz o apóstolo, antes de tudo, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nosso pastor Silas diz que com a graça nós experimentamos o mundo de Deus e com conhecimento nós conhecemos o mundo de Deus. Lucas capítulo 2, versículo 52, diz que crescia o menino Jesus em graça, estatura e conhecimento para com Deus e para com os homens. Quando é que nós erramos? Mateus capítulo 22, versículo 29, palavras do Senhor Jesus, errais,
por não conhecerdes as Escrituras e nem o poder de Deus. Nós erramos quando somos ignorantes quanto à palavra de Deus, quando ignoramos o conhecimento. João capítulo 5, versículo 39, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Imagine, irmãos, a igreja de Antioquia da Síria, uma igreja que tinha profetas e mestres, mas não era só isso. Não, pastor, não. O versículo 2 do capítulo 13 vai nos dizer que a igreja de Antioquia da Síria estava adorando ao Senhor e jejuando. Talvez a sua versão diga, servindo ao Senhor e jejuando. Servir aí é prestar culto, servir aí é adoração. Por isso que a Bíblia, na linguagem transformadora, não vai dizer servir, ela vai dizer adorar. Estavam adorando e jejuando. Então a Bíblia diz que eles estavam adorando e jejuando, fazendo o quê? Então não tinha só, irmãos, apenas profetas e mestres. Reparem o ambiente que vivia a igreja de Antioquia da Síria. Não era só palavra profética e conhecimento. Eles viviam em um ambiente de adoração e jejum. Aquela igreja vivia em um ambiente profético, em um ambiente espiritual, em um ambiente de adoração, em um ambiente que era saturado pela presença e pela glória de Deus. E o que diz o versículo 3 do capítulo 13, que enquanto eles estavam adorando e jejuando, disse o Espírito Santo. Quem falou? E o que o Espírito Santo falou? Me separe esses dois aí. O Espírito Santo obviamente usou alguém, porque o Espírito Santo vai usar pessoas. Usou algum daqueles profetas, alguém ali que estava, e disse, olha, me separe a Paulo e a Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. Eu aprendo verdades extraordinárias. Se quisermos ouvir a voz do Espírito Santo, precisamos criar um ambiente perfeito para ouvirmos esta voz. E qual é a voz que vamos ouvir? A voz do Espírito Santo. E que ambiente é este? É um ambiente de adoração, é um ambiente de jejum. Eu vou te dar uma segunda chance. Se você quer ouvir a voz do Espírito Santo, precisamos estar em um ambiente de adoração. Mais uma vez, em um ambiente de adoração, em um ambiente de jejum, em um ambiente de glória. Eu tenho uma notícia boa para te dar. Qual é, pastor? Pela misericórdia e graça de Deus, Deus tem constituído aqui nesta igreja profetas e mestres. Pela bondade de Deus, em um culto como este aqui, é um culto em que nós estamos em um ambiente de adoração. Mais uma vez, estamos em um ambiente de adoração, um ambiente de jejum. Aonde você quer chegar, pastor? O Espírito Santo está falando. O Espírito, você tem dúvida disso? Eu não tenho nenhuma. O Espírito Santo está falando e vai continuar a falar até o último segundo deste culto. Você não chegou aqui para mais um culto, irmãos. Eu me sinto autorizado pelo céu para te falar o que eu vou falar hoje aqui. Você não veio para mais um culto, não, não, não. Você veio para o culto da virada da sua vida. Hoje é noite de milagres. Hoje é noite de virada. Hoje é noite que o céu vai se abrir. Hoje é noite de resposta. Alera brancholobrié vacié. Aleluia. E o Espírito Santo falou, me separa esses dois aí, para a obra que eu os tenho chamado. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Pastor não escolhe ninguém. Pastor só reconhece
quem o Espírito Santo separou. Escute. E eles orando e jejuando, impuseram as mãos sobre Barnabé e Paulo e os despediram. E o versículo 4 diz que eles, enviados pelo Espírito Santo. Enviados por quem? Enviados pelo Espírito Santo. Escute o que eu vou te dizer. Atos capítulo 1, versículo 8, palavra do Senhor Jesus. E recebereis poder a vir sobre vós o Espírito Santo. O Espírito Santo nos enche de poder. Para quê? Jesus diz: e recebereis poder a vir sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como Judeia, Samaria e confins da terra. A presença do Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, não é para você gritar e pular. Irmãos, com todo respeito, eu sou pentecostal até o tutano. Eu aceitei Jesus em 1985, no culto de oração, na casa da então irmã Antonieta Rosa, hoje pastor Antonieta Rosa, já se vão 38 anos, mas deixa eu te falar uma coisa, o poder do Espírito Santo é para você ser testemunha de Jesus. O poder do Espírito Santo é para você abrir a tua boca com ousadia, intrepidez, autoridade, para falar daquilo que Jesus faz, para falar das obras maravilhosas que o Senhor Jesus faz. Escute o que eu vou te dizer. Atos capítulo 13, versículo 9, diz que Paulo estava cheio do Espírito Santo. O versículo 52 do capítulo 13 vai dizer que tanto Paulo quanto Barnabé estavam cheios do Espírito Santo e guiados pelo Espírito Santo. Não tem como dar errado, não tem como dar errado. Quando você está cheio do Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, debaixo da mão de Deus, não tem como dar errado. E enviados pelo Espírito Santo desceram até Seleucia. Depois navegaram até a ilha de Chipre. De Chipre partiram para Salamina, e aqui é a primeira viagem missionária. De Salamina eles vão até a ilha de Pafos. E quando chegam em Pafos, irmãos, algo extraordinário acontece. O procônsul romano naquela ilha, chamado Sérgio Paulo, muito queria ouvir o evangelho, mas Elimas, o mágico, o encantador, se opôs a Paulo. Você conhece a história? Paulo, cheio do Espírito Santo, repreende o demônio que estava naquele homem e diz: você vai ficar cego. O procurador romano se converte, e um grande avivamento chega em Pafos. Paulo sai de Pafos, e agora ele vai para Perge da Panfilha. Em Perge da Panfilha ele prega o evangelho, sai de Perge da Panfilha, e agora eles vão para Antioquia da Pisídia. Irmão, quando você tiver oportunidade, leia Atos dos Apóstolos capítulo 13, em Antioquia da Pisídia. Paulo e Barnabé entram na sinagoga dos judeus. Paulo prega um sermão extraordinário. Não precisa você esperar chegar no céu para pegar o esboço do sermão com Paulo. Está lá em Atos capítulo 13. Pode pegar e pregar. Ele prega um sermão tão extraordinário, tão maravilhoso, pastor Jean, que a Bíblia diz que quando ele acaba de pregar naquela sinagoga, os gentios chegam até ele e dizem assim: você pode voltar aqui semana que vem? Aleluia! Glória a Deus! E aqui vai um conselho: vocês podem voltar aqui semana que vem? Aleluia! Glória a Deus! E eles falam para Paulo assim: mas nós queremos que você pregue a mesma coisa que você pregou hoje. Não precisa inventar a roda, querido. Não precisa inventar a roda.
Não precisa enfeitar o pavão. O evangelho é simples. Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. O resto é para inventar o pavão. Lucas, eles disseram para Paulo: nós queremos que você volte e pregue essa mesma palavra. E na outra semana, quando Paulo foi pregar a mesma palavra, qual foi a surpresa? Atos 13 diz que quase toda a cidade, Leia. Irmão, eu vou repetir. A cidade inteira estava lá para ouvir o cara. Pregando a mesma? Não precisa inventar, prega o evangelho. E agora, os judeus expulsam a Paulo. Paulo vai para a cidade de Icônio. E qual era a estratégia de Paulo, irmãos? Toda cidade que ele ia, primeiro ele entrava na sinagoga dos judeus, ficava lá quietinho. Tem algum irmão que quer nos consolar com alguma palavra? Ele dizia: eu. Ele pegava, abria as escrituras e pregava. Irmãos, ele chega em Icônio, começa a pregar. Milagres extraordinários acontecem em Icônio. Mais uma vez, os judeus invejosos querem matar Paulo. E agora Paulo e Barnabé, sabendo disso, fogem para Listra e Derbe, cidades da Licaônia. E quando eu li isso, eu pensei: Jesus, por que Paulo fugiu? Paulo é meu herói. Paulo não foge, Paulo enfrenta. E que o Espírito Santo falou no meu coração: Alfredo, você nunca leu João capítulo 4? E sabendo Jesus, que os fariseus sabiam, que ele, Jesus, batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus não batizava, saiu Jesus da Galileia para a Judéia. Não era a hora do confronto, não era a hora do enfrentamento. Irmão, não era a hora deles serem mártires. Existem recuos que são estratégicos. Não é a hora. Eles vão para Listra. E a Bíblia diz que quando... Escute isso aqui, preste atenção. Quando Paulo chega em Listra, a cidade de Listra, juntamente com Icônio, Derbe e cidades circunvizinhas, faziam parte da Galácia, a Galácia do Sul. E quando você vai ver a carta de Paulo, mais tarde, aos Gálatas, é a estas cidades que a carta aos Gálatas está sendo direcionada. E não é coincidência, porque a carta aos Gálatas tem como âmago, um ênfase, a justificação pela fé. E isso aqui é extraordinário. E a cidade de Listra era uma colônia romana, onde muitos soldados romanos, quando se aposentavam, iam para lá. Possivelmente não tinha um número suficiente de judeus para que ali houvesse uma sinagoga. Então, por isso que você não vê Paulo em Listra, em uma sinagoga. Ele vai diretamente pregar onde? Na rua. Se não tem templo, eu vou pregar para o ônibus, para a praça. Já foi no Parque Ari Barroso pregar? Ah, já foi muitas vezes aqui, eu e a rapaziada aqui. Não tem templo? Eu vou para a rua. Não tem microfone? Vai ser na garganta, mas eu vou pregar. Paulo disse: não tem sinagoga? Eu vou pregar, eu vou para a rua. A Bíblia não diz onde Paulo estava, mas vamos conjecturar aqui. Eu acredito que ele estava nos portões da cidade, na porta da cidade. Por quê? Porque ali estava um paralítico leso dos pés. Possivelmente ele era um pedinte, e obviamente ele estaria onde os transeuntes estavam, no lugar de maior circulação, porta da cidade. Ali haviam julgamentos, negócios eram feitos, comércios eram realizados. Então, possivelmente, era ali na porta da cidade.
Paulo está pregando. Paulo começa a pregar. Paulo está fazendo o quê? E a Bíblia diz agora que tinha um homem ali, leso dos pés, paralítico desde o ventre da sua mãe. Quem está dizendo que ele é paralítico desde o ventre da mãe? Quem escreveu e quem foi testemunha ocular? Lucas. Qual era a profissão de Lucas? Então ele, como médico, ele está atestando. Eu, como médico, atesto. Esse cara era paralítico desde o ventre da mãe, ele não podia andar. A primeira coisa que eu aprendo em Listra: o poder de Deus muda os impossíveis humanos. Eu vou te dar uma segunda chance. O poder de Deus muda os impossíveis humanos. Lucas capítulo 1, versículo 37. Diz que para Deus nada é impossível. Você está aqui em campanha hoje, fazendo campanha. Quem sabe você veio apresentar uma impossibilidade. Impossível para você. Porque Lucas 1,37 diz que para Deus nada é impossível. Gênesis capítulo 18, versículo 14. 3 varões aparecem na casa de Abraão. Um sol terrível, Abraão na porta da tenda. Abraão, quando vê os visitantes chegando, manda Sara preparar comida, faz um guisado aí. Um deles era o Senhor. E diz para Abraão: Abraão, no tempo determinado eu vou voltar aqui. E Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara escuta a conversa e ela faz assim. Ela começa a rir. Porque a Bíblia diz que havia cessado o costume das mulheres. O que significa? O ciclo menstrual de Sara havia sido interrompido. Era impossível Sara ser mãe. E o Senhor diz assim: Abraão, porventura haveria alguma coisa demasiadamente difícil ao Senhor? Mais uma vez, porventura haveria alguma coisa demasiadamente difícil ao Senhor? Pensa aí. Eu vou te dar alguns segundos, pensa aí. Haveria alguma coisa demasiadamente difícil para o teu Deus? Comece a pensar. Jó capítulo 42, versículo 2. Escute isso. Jó vai dizer assim: eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Eu acho que tem gente que pensa assim: Jesus, para resolver o meu problema, você imagina assim, Jesus no céu assim: ai meu Deus, como é que eu vou resolver o problema do João? Ai, é muito difícil. Chama Miguel, chama Gabriel, vamos reunir a trindade. O problema da Maria aqui é esse aqui, eu nunca vi em 2000 anos, na eternidade eu nunca vi. Você está enganado. Basta uma palavra. Por 30 segundos adore aquele que tudo pode. Por alguns segundos adore ao Deus do teu milagre. Adore ao Deus do teu milagre. Adore ao Deus que abre porta. Adore ao Deus que restaura. Adore ao Deus que vai fazer alguma coisa na tua vida durante essas 7 semanas. Adore a Ele, pelo amor de Deus, adore a Ele. Adore a Ele. Levante uma de tuas mãos e comece a exaltá-lo, a glorificá-lo e a bendizê-lo. Você que está na galeria aí, levante a tua mão. Se você quiser chorar, chore. Se você quiser pular, pule. Se você quiser gritar, grite. Se você quiser louvar, louve. Mas não fique indiferente àquilo que o Espírito Santo está fazendo aqui esta noite. Eu vou falar uma coisa aqui pelo Espírito Santo que vai te arrancar dessa cadeira agora. Aleluia. O versículo 9 diz que este ouvia Paulo pregar e este ouviu falar Paulo. Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo e ouvir a palavra de. Então, enquanto eu estou pregando,
a fé está sendo gerada no teu coração. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Preste atenção. Redobre a sua atenção. Este homem aqui, ele foi curado na hora da pregação da palavra. Esse homem aqui foi curado na hora do culto. Pastor, pelo amor de Deus, aonde o Senhor quer chegar? A tua postura na hora da pregação da palavra pode determinar o teu milagre. A tua postura na hora do culto pode determinar o teu milagre. Desperta aí, irmão. Desperta aí, irmã. Desperta aí. Desperta aí. A tua postura na hora da pregação pode determinar o teu milagre. Aleluia, aleluia. Entende? Entende? Olha para cá, entende? Ele foi curado na hora da pregação. E o versículo 9 diz que Paulo fixou os olhos nele. Paulo está pregando. No meio daquele povo, Paulo fixou os olhos nele, pastor Silas. E viu que ele tinha fé para ser curado. Espera aí, irmãos, isso aqui me deixou confuso, pastor Silas. Porque Paulo fixou os olhos nele, olhou direto para ele. E viu que ele tinha fé para ser curado. Sabe o que eu aprendi quando eu li isso? Que a fé pode ser vista. Você sabia que a fé pode ser vista? Rapaz, que negócio é esse? A fé pode ser vista. E eu falei, Jesus, como é que a fé pode ser vista? Como é que Paulo viu a fé, gente? A fé é uma coisa abstrata. Como é que Paulo viu? Sabe por que Paulo viu? É porque, irmãos, quando Paulo olhou para aquele cara, ele estava igual, olha para cá. Na hora da pregação, você está entendendo, tá? Na hora da pregação, você está igual aquele cara, você está na hora da pregação. Paulo percebeu que na hora da pregação, aquele cara estava igual um faminto diante de um prato de comida. Estava com a fome de 10 mendigos. Paulo percebeu que na hora da pregação da palavra, aquele cara estava igual um sedento diante de uma fonte de água. Paulo percebeu que aquele cara estava no culto, mas não estava olhando as notificações do Zap, do Instagram. Paulo começou a perceber que aquele cara no culto não estava olhando para o relógio toda hora, para ver que hora o culto ia acabar. Paulo começou a perceber que aquele cara não estava olhando para a roupa de A, para a roupa de B, para a roupa de C, se cantou bem, se cantou desafinado, se o pregador tropeçou no vernáculo. Não. Aquele cara estava ligado em tudo, irmão. Irmão, a fé pode ser vista. A fé pode ser vista. A fé pode ser vista. Qual é a tua postura agora na hora do culto? Você veio para adorar? Você veio para prestar culto? Quem está aqui comigo? Quem está aqui? Levante a sua mão, só por alguns segundos. Adore a Ele, porque a tua postura na hora da pregação, a tua postura na hora do culto, pode determinar o teu milagre. Eu
me encaminhando para o fim da mensagem. Irmãos, olha o passo a passo. Ele tinha fé, sim ou não? Paulo viu que ele tinha fé, sim ou não? Tinha o culto, tinha a pregação, mas faltava uma coisa. E sem isso, o milagre não aconteceria. O que, pastor? O comando. Paulo disse: levanta. Em nome de Jesus, levanta. Lopriau é suíçal a rebanda o esse. Choproiando os choete aos tuprase. Locho do Hoeren to você. Oh não, to yes. É como se eu não visse esse teto. É que do céu desce um comando. Está descendo um decreto sobre a tua vida. Você que está às portas esperando um milagre, está descendo um comando. Está descendo um decreto sobre a tua vida. E nesse decreto, nesse pergaminho, está escrito vitória. Três coisas acontecem e eu termino. Paulo disse: levanta. Ele deu um salto. Você imagina se Paulo fala assim: rapaz, eu só mandei você levantar. O que significa, irmãos? Que ele foi além da expectativa? Deus vai te surpreender. Três coisas aconteceram. Ele foi curado, ele levantou e ele deu um salto. Pessoas hoje aqui estão sendo curadas. Está fraco demais para quem quer milagre. Pessoas hoje aqui estão sendo curadas. Pessoas hoje aqui estão sendo levantadas. Jesus vai mudar a sua vida, o teu ambiente. Creia nisso. Mas a terceira coisa, eu não posso ser leviano. Vão ser para algumas pessoas só. O que é, pastor? Paulo mandou ele levantar, ele deu um salto. Eu vou jogar as sementes, eu não sei qual delas vai brotar. Tem gente aqui que está aqui neste culto, e eu não sei porque eu vou falar isso, que está me vendo pela internet, que neste ano de 2023 e início de 2024 vão dar um salto na vida.